Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Gente. Eu gostaria de agradecer a sua presença, você que sempre nos acompanha por aqui. Obrigada pela sua inscrição, obrigada por você enviar suas sugestões. E no programa de hoje nós vamos falar de mudanças. Ou melhor, né, gente? Vamos falar de gestão de mudanças. Para você que está aqui pela primeira vez no canal, eu sou André Espírito Santo, eu sou jornalista e estrategista de comunicação corporativa. E a razão desse canal é falar de comunicação, falar de todos os assuntos que envolvem o mundo corporativo através da vista da comunicação e da cultura organizacional. A nossa convidada de hoje é carioca. Ela está aqui representando o Rio de Janeiro. Aliás, tem um monte de convidados nossos do Rio de Janeiro, quero agradecer muito. Eu sou carioca, apesar de não ter sotaque, mas estão sempre marcando presença por aqui. Eu quero dar boas-vindas a você, Mônica Ferreira. Olá, obrigada. É ótimo estar aqui. Pessoal, obrigado por me acolher aqui. Mônica é comunicadora e historiadora, pessoal. Ela atua como coordenadora de gestão de mudanças e em projetos de complexidades diversas, com ações voltadas aí para tratativas de impactos organizacionais, né. Então tudo aquilo que vai mexer com a transformação em uma empresa ou várias empresas, é um assunto que a Mônica domina. Então tratando de comunicação, engajamento de colaboradores, mobilização de patrocínio, treinamento, ela gosta de apoiar as pessoas em processo de transformação. E ela já tem mais de 15 anos de experiência nessa atividade dela, é comunicadora e aí mexe com a gestão de mudanças. Eu queria, Mônica, que você pudesse comentar com a gente aqui, seja bem-vinda mais uma vez, queria que você pudesse comentar com a gente, como foi que você chegou, nessa atividade que você tem hoje, nessa sua missão, que é trabalhar com a transformação e gestão de mudanças nas empresas. Ah, foi de paraquedas. Não tem outra definição para falar sobre isso. Eu estava numa empresa e fui convidada para ser consultora de comunicação, numa grande empresa. E quando eu cheguei lá, eu descobri que essa consultoria em comunicação, na verdade, era consultoria em gestão de mudança. E eu não sabia se era de comer ou se de passar no cabelo. Então, no processo aí de conhecimento, já que eu estava lá, né, fui contratada para aquilo, eu fiquei primeiro tomei um choque, que é isso, né, que eu vim fazer aqui? E durante o processo eu fui entendendo que sim, eu tinha que fazer muito trabalho de comunicação, muitas coisas até do que eu já fazia, já no meu ofício mesmo, mas eu tinha mas só que para eu chegar na comunicação, eu tinha que trabalhar outros aspectos, os aspectos de impactos organizacionais, aquilo que eu ia tratar como comunicação, aquilo que eu teria que tratar como treinamento, aquilo que eu tinha que estar vendo a experiência das pessoas durante o processo da transformação. Então, que isso tinha que ter a ver com aquilo que não só impactava o negócio, mas também que ia impactar o dia a dia dela, na forma dela de trabalhar, de se comportar. Então toda a minha estratégia de comunicação, ela tinha que estar com outro olhar, que não era só vender aquele aquele novo produto, aquele novo serviço, eh, enfim, todo aquele pacote de comunicação que a gente está acostumado a trabalhar, mas sim aquilo que eu teria que estar mudando no comportamento, no dia a dia daquelas pessoas, para viabilizar aquela transformação organizacional. Então isso não só trouxe para mim aquela questão de: "Ok, eu tenho que saber bastante comunicação, mas que processo de comunicação é o ideal? Quem é que tem o lugar de voz naquele momento para poder estar falando daquela transformação? Quem são aquelas pessoas que eu preciso estar apoiando, ajudando e também estar acionando durante o meu processo?" E isso me deu uma amplitude maior para entender como que eu posso estar apoiando as pessoas, mas agora de uma outra forma, naquilo que é o ganha-pão delas, para que elas continuem com o seu sustento, não só em termos de emprego, mas também na sustentabilidade daquele negócio num período de transformação. Então foi assim que a gente foi se apaixonando pelo processo, foi assim que a gente foi entendendo, estudando. Então aquilo que eu caí de paraquedas, hoje está aí meus 15 anos, né, seguindo por essa estrada, por essa jornada. A gente sempre acha que nunca sabe o suficiente, então esse constante aprendizado, ele faz parte do dia a dia
para a gente poder estar continuando apoiando essas transformações que são constantes aí para a gente. Quando você fala em transformação, exatamente de que tipos de transformação você está falando? Podemos começar a puxar por fusões e aquisições, mas isso não acontece em todas as empresas. Então, que É. tipos de transformação você se refere quando a gente precisa fazer a gestão de mudanças? A gente pode dentro de empresas, né, a gente pode estar olhando isso em termos de mudanças culturais, a gente pode estar olhando em implantação de sistemas, se eu implanto sistema, eu mudo todo um processo de trabalho, não só coloco um sistema. Eu falo de fusões, aquisições, eu estou trabalhando numa empresa, essa empresa foi comprada por outra, às vezes por 3, e aí você faz o quê? Você tem que fundir esses processos e apoiá-los nesse novo formato de trabalhar. De novo, às vezes você está ali trabalhando naquilo e no dia a dia, e agora você tem que trabalhar de uma forma completamente diferente com pessoas que você não está mais acostumada. Você está trabalhando uma fusão, você tem apenas uma cadeira para 3 gerentes. Quem sai? Quem fica? Eh, que Uhum. ferramentas você dá até para a gestão poder dizer quem é que sai, quem é que fica? Porque essa decisão não fica com o consultor de gestão de mudança. Ele apoia no processo de decisão, ele dá informações, mas essa decisão final ela fica com a direção, né, da empresa. Então isso faz muito parte, essa parceria ela faz muito parte. Então, depende, tem vários tipos de transformação. Então, essa identificação, às vezes não é só um tipo, né. Se eu falo de uma fusão, eu estou trabalhando cultura também. Muitas vezes estou trabalhando em Sim. sistema também, às vezes tem 3 sistemas, vai ter apenas um, então eu tenho que estar trabalhando isso também. Depende da complexidade de uma transformação, a gente tem aí um pacote maior de entrega e realmente uma transformação mais significativa, não só na empresa, mas também na vida de cada um. Quem nos assiste não são apenas profissionais de empresas de maior porte, mas também pequenas e médias. E no caso dessas empresas, a gente poderia falar de transformação de cultura, por exemplo, uma formalização de uma cultura organizacional, ou então um processo de transição, onde, vamos dizer assim, quando a empresa de dono, ele passa a profissionalizar, a empresa, então quer dizer, essa profissionalização passa a transformar toda a empresa, né, os seus processos, às vezes a Sim. linha de produto, né. Até mesmo se você está falando de uma empresa que é familiar. Ela é familiar e aí vai passar para uma outra geração, vai entrar um filho que vai realmente começar a fazer aquela gestão, ele tem um outro olhar, ele quer trabalhar de uma outra forma, quer modernizar várias coisas. E aí você já tem uma média liderança ali que já está ali enraizada, acostumada a trabalhar daquele jeito. Como que você vai mudar a cultura dessa pequena empresa para que aquela visão de futuro desse novo dono, né, vamos dizer assim, ela vai acontecer, mas sem perder a essência daquela empresa, para que eles continuem tendo aquele sentimento de pertencimento. Então, trabalhar essas nuances, saber o que que eles esperam do novo dono, o que que esse novo dono espera deles, trabalhar vamos dizer assim, essa nova forma de trabalho, para que não se perca principalmente o resultado. Porque o viés tem que ser aquilo que vai dar resultado para o negócio. Ok, a gente tem que olhar para as pessoas? Sim, é o nosso ponto, mas nenhuma transformação é feita no papel, é feita com PowerPoint. É feito aquilo que as pessoas acreditam, aquilo que as pessoas se comprometem a fazer a partir daquele momento em diante. Então, buscar esse comprometimento, esse compromisso real, ele tem que se dar de acordo com esses alinhamentos corretos, feito da melhor forma, entendendo aquilo que faz sentido para cada um nesse jogo, né, vamos colocar assim. Todo mundo quer saber, por Uhum. mais que a empresa ganhe, mas o que que tem para mim também nesse processo? O que que eu vou estar ganhando, realmente estar reestruturando toda a minha forma de trabalhar? Para mim não é mais fácil sair dessa empresa e ir para outra e manter aqui o meu status quo, porque isso aqui eu não quero aceitar? Porque as pessoas saem das empresas, aquelas mais engajadas, elas costumam sair da empresa quando elas não se sentem ouvidas, não se sentem Sim. pertencentes àquele processo transformacional. Por isso que quando a gente está falando num pacote onde a gente precisa estar olhando toda uma mudança de gestão, uma nova forma de trabalho, a gente tem que estar olhando com viés também do que vai fazer sentido para cada uma dessas pessoas nesse momento que é difícil mesmo, não é fácil. Uhum. Você se mudar de É. casa já é difícil,
Você vai mudar de casa, você vai Hum, ter que ver onde é que você vai pegar a nova condução para você ir para o trabalho, você vai ter que saber é. como que vo onde que você vai comprar comida no supermercado. O quiçá você fazer uma Muda transformação toda a sua naquele estrutura de serviço, muda toda a sua estrutura tudo. de localização, muda tudo. Numa empresa é uma transformação que pode significar assim, nós trabalhamos dessa maneira, ou então nós temos esse produto, a partir de hoje a gente não trabalha mais com Não vai ele, ter é um mais. outro tipo de produto que vai mudar completamente a forma de pensar o marketing, o comercial da empresa, o posicionamento no mercado, é uma transformação geral. E você falou uma coisa interessante, realmente é o pensar, né, quando a gente fala em transformação para no âmbito pessoal, tudo começa no pensamento. Você então vai ter que fazer Uhum. um trabalho de comunicação para, ok, pessoal, agora o nosso pensamento agora é esse. Esse pensamento é que vai gerar um sentimento. Esse sentimento, quando ele está enraizado dentro de mim, aquele de dentro para fora, vai gerar um comportamento, minha nova forma de agir. E minha sucessão de comportamentos, quando ela se transforma em um hábito, aí sim a transformação aconteceu. Então, toda vez que eu quero mudar alguma coisa, seja no âmbito de pessoas, seja no âmbito de organização, que eu levo para as pessoas, eu sempre vou começar atuando pelo pensamento. É muito curioso isso que você está falando, porque às vezes as empresas, os gestores sofrem, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, você estava falando de que existem empresas que não têm esse profissional, né, que o É. gestor acaba acumulando, né, o gestor, o presidente ou um dos diretores acaba acumulando todo esse processo de mudança, que é muito estressante, e acaba não tendo uma pessoa dedicada para ajudar nesse processo de transformação. Uhum. Você atua numa empresa, você atuou em alguns projetos, justamente sendo aquela força que apoia isso, justamente sendo aquela força que vem, dar suporte para todo esse processo de transição. Como você vê isso quando tem essa estrutura? Como se dá esse processo todo? As empresas, contratam com antecedência? Como é que passa essa dinâmica toda para quem tem a estrutura? Depois a gente vai voltar para falar um pouco aí de quem não tem essa estrutura, como a gente atravessa isso. Quando Quem a são empresa os profissionais que têm que estar envolvidos nessa gestão da mudança, por exemplo? Quando a empresa não tem uma estrutura, minimamente é importante conhecer a disciplina. É comum o RH estar muito à frente, a área de comunicação estar muito à frente, a liderança tem que estar muito à frente. Eu costumo dizer que todo mundo que participa do processo, daquele projeto de transformação, ele é um agente de transformação. Se ele não tem Uhum, todas as aptidões, ele tem que ser formado. Então, quando você tem uma pessoa que conhece a disciplina, ele tem que formar, tem que dar uma mentorada, tem que treinar, capacitar essas pessoas para que consiga chegar ali na ponta. Então, isso normalmente pode ficar com o RH, pode ficar com a comunicação, mas é importante que se tenha um plano, que tenha um local onde estruture, onde centralize todo esse processo, porque são muitos atores. Você vai ter que lidar com tanto com a direção da empresa, como você vai lidar com aquela pessoa que está lá na ponta, mas que vai ter o dia a dia dela alterado. Então, como é que você tem uhum. escalabilidade para chegar lá na ponta? Então, você vai recebendo aliados ao longo desse processo. De novo, eu estou ali com aquele chapéu, né, de estar com essa disciplina, mas não significa porque eu tenho essa disciplina que mais ninguém vai estar atuando com essa disciplina, muito pelo contrário, o que eu mais quero é que o gerente do projeto também seja agente de transformação, que ele a direção daquela empresa também tem esse chapéu, mas cada um com seu lugar de voz, com seu lugar de fala, porque imagina se eu vou pegar num momento de muito estresse, o gerente do projeto não vai ter aquela força para dar aquela engajada, eu tenho que chamar a direção. Então ele, naquele momento, ele é meu agente transformador. Mas se eu tenho esse plano estruturado e que isso já está delimitado, quem é que fala, quando fala, quem são os meus stakeholders, quem são aquelas pessoas que eu provavelmente vou ter um pouco mais de resistência, aquelas pessoas que eu posso acionar como um influenciador direto para poder me apoiar no processo, aí sim eu tenho um plano firmado e eu consigo estar
ligando, acionando essas chavinhas ao longo de todo o meu processo de transformação. A parceria é a palavra-chave para a gente conseguir fazer uma transformação de sucesso. Só o dizer assim: "Ah, eu tenho um consultor de gestão de mudança", ou eu tenho um RH que está fazendo o seu papel, eu tenho a comunicação que está fazendo o seu papel, Uhum. sozinho não vai conseguir nada. Trabalhar a parceria, trabalhar essa rede é que vai fazer realmente, toda a diferença no processo. É, o pelo que eu vejo até, sou comunicadora como você, mas você está bem mais em processos de transformação do que eu. Quando a gente passa por um processo como esse, é como se fosse uma orquestra. É, Começa com o maestro, mas como você disse, existem pessoas, existem, né, que vão entrando no processo. Então existem alguns instrumentos que puxam mais, outros que vêm, num segundo plano, e assim a música vai tocando. No caso do processo de transformação numa empresa, alguém lidera, mas existem os vamos dizer assim, os replicadores, não é? Porque, erroneamente pode-se achar que tudo se resolve na comunicação, porque a Mônica é da área de comunicação, mas não é não. bem assim, gente. É como ela falou, ela passou por uma transição de carreira e chegou aí, aproveitou os skills dela e avançou. Mas num caso de gestão de transformação ou de mudanças, começa em algum ponto uma equipe liderando ou um líder, e aí com uma estrutura montada para que isso aconteça, vai havendo replicadores, né, são, colaboradores que estão mais engajados ou é a liderança mesmo, né, por aqui a gente tem debates falando que a liderança, a média liderança são entes chaves nesses processos de São. transformação, e engajamento, encantamento do cliente, tudo começa na liderança. É, mas ele, vamos falar assim, coitado da média liderança, né, vamos falar assim, porque ele é o cara que é achatado, ele é achatado pelo seu líder de cima, ele é achatado pela sua equipe, ele precisa ter musculatura, ele precisa ter ferramentas para realmente ajudar no processo de transformação. Você só colocar o chapéu na cabeça dele e dizer assim: "Vai lá, diz para todo mundo treinar, diz para todo mundo que esse processo agora vai ser assim", coitado, ele não consegue, ele não aguenta. Então, se você não colocar ele numa sala, conhecer, se ele realmente está pronto para fazer isso, quais são os pontos fortes desse líder, quais são os pontos que ele precisa estar sendo desenvolvido para poder ser um líder transformador. Que informações eu tenho que passar para ele? Ele sabe como ter uma conversa difícil? Ele sabe as principais informações do projeto? Ele sabe o que vai mudar na área dele por conta daquela transformação? Ele sabe como mitigar uma resistência ali que ele possa estar tendo ali do seu time? Como identificar aquele tipo de resistência para ele poder falar a coisa certa ali para aquela pessoa do seu time que está trazendo uma indagação? Porque as pessoas confiam muito mais no seu líder direto do que no projeto, do que na direção da unidade. Porque o líder direto está ali com ele no dia a dia, ele conhece as dores do processo, as dores ali de estar entregando aquele trabalho naquele prazo, naquele resultado. Então, deixar esse líder, essa média liderança sozinha durante o processo de transformação, sem dar a ele ferramenta nenhuma, informação nenhuma, para que ele realmente consiga estar passando essa informação, é no mínimo, você querer já deixar fazer com que a transformação não aconteça desde o início, porque ele também vai dizer assim: "Ah, eu também não sei de nada, esse pessoal não me conta nada". Vou dar um exemplo bem simplório, às vezes a gente vai fazer um processo de transformação e chega lá o gerente do projeto: "É porque o rollout vai acontecer assim, porque o go live vai acontecer tal dia". Dependendo do local que você vai e do nível de conhecimento que aquela pessoa tem, ela não sabe o que é um rollout, ela não sabe o que é um go live, ela não É, conhece esse projetês. Então, eu já aconteceu de eu chegar e falar assim: "Pessoal, o que que é esse go live que todo mundo fala nessas reuniões que eu não sei o que que é?". Mas quando a gente tem umas reuniões mais específicas, a gente está rindo, porque para a gente é, é muito é, natural essa linguagem de projeto, mas a gente está falando de comunicação aqui. Então fazer essa é, tradução, fazer isso chegar de uma forma mais suave, daquilo que eles realmente entendam aquilo que a gente está falando, porque o que que comunicação nada mais é do que fazer o outro entender a sua mensagem, por definição bem simplória, né, vamos dizer assim. Se você passou a mensagem e a pessoa não entendeu, a comunicação não aconteceu. Então essa tradução ela é é. importante. Eu trabalho hoje no ramo de saúde, tem local que eles chamam, PS, pronto-socorro,
e tem local, tem regionais que chama de pronto atendimento. Eu não posso usar a mesma linguagem, eu tenho que usar a linguagem que eles estão acostumados ali. Essas traduções parecem simples, mas é como você se aproxima das pessoas no momento de É. transformação, não é impor aquela cultura, nem impor, aquela forma de trabalhar, porque, claro, você até vai dizer a forma de trabalho como ela tem que ser, mas você tem que estar adequando isso num discurso que eles se sintam agregados, porque subculturas sempre vai ter, mas como que eles se sentem Uhum. pertencentes àquilo que está chegando para eles naquele momento. Mônica, você tocou num assunto, assim, você está falando e vem passando na minha mente que eu atuei também em projetos, onde aconteceram transformações importantes, inclusive um desses projetos foi justamente na minha célula que começou o processo de mudança, porque a gente que identificou o motivo de uma ruptura. Então, assim, houve uma ruptura e ninguém sabia o motivo, mas ninguém desconfiava. E aí foi justamente na minha área que a gente falou: "Vamos fazer um diagnóstico e vamos olhar para dentro disso". E quando a gente caiu dentro, 2 meses depois, a gente trouxe um diagnóstico que foi bem triste, foi bem duro para todos, desde a da presidência até os colaboradores em todos os níveis e até os terceiros, que nesse caso tinha terceiro. Mas o que você está falando da média liderança, casa muito com alguns cenários que eu também atuei. A média liderança, sem sombra de dúvida, tá bem como você explicou, ela está achatada por quem está em cima, está achatada por quem está embaixo, e tem como é que eu falo com os meus pares, né, que estão no mesmo nível que eu, ninguém vai tirar a minha dúvida, todo mundo vai dizer que não sabe, que está igual a mim. Eh a gente atuou num caso, numa empresa, em que a média liderança a gente teve que fazer um trabalho bem forte, porque a alta cúpula da empresa entendia perfeitamente qual era o caminho, mas eles não conseguiam transmitir isso para baixo, a não ser com muita cobrança, muita meta, muito objetivo, tal. Tudo bem, toda empresa tem que ter meta e indicador de desempenho. O negócio é a tradução da coisa para os colaboradores, porque com tanta meta, com tanto indicador de desempenho, até apresentações PowerPoint em reuniões para a média liderança se tornou um problema, porque eles achavam que tinha que colocar tudo de todos os departamentos. Então você tinha que ir para uma reunião de departamento falando com tudo que tinha nos outros departamentos, tá, então se transformou num elefantão que precisava ser traduzido. A média liderança é, sem dúvida, um calcanhar de Aquiles que pode, gente, tanto ser determinante para o sucesso de um projeto de transformação, como pode derrubar também, não é, Mônica? Derruba. Derruba e derruba bastante, né. A gente estava até comentando que você sempre vai encontrar aí na média liderança e os principais também, aqueles funcionários referência, né, vamos colocar assim, sempre Uhum. terços. Eu tenho um terço daqueles que são os cassandras, que vai dar: "Ah, isso aqui vai dar errado, isso aqui não tem como dar certo". Tem aquelas pessoas que são sempre os positivos: "Não, vamos embora, tal, estamos junto, tal". E tem aqueles que são os influenciadores, que eles podem ser tanto cassandra quanto os positivos. Porque os cassandras, eu ainda consigo estar ali, eu po não necessariamente eu vou reverter, mas esse influenciador, eu vou ter que trabalhar para reverter. Então, quando eu mapeio isso, lá no meu início de projeto, isso já começa a dar para mim um cheiro de como que eu vou começar a estar atuando ali com eles e quem eu tenho que reverter. E até mesmo aquelas pessoas que você tem que levantar a mão assim: "Ó, essa pessoa aqui, ela é importante, ela é chave, mas ela é uma influenciadora negativa e a gente precisa estar afastando ou estar dando um papel relevante dentro do projeto, porque senão ela vai criar problemas para a gente". Esse é aquele tipo de coisa que é importante a gente estar olhando, tá importante de novo, o processo estruturado, ele traz Hum. essa visão. Que você consegue estar ali passando informações para que tome algumas tomadas de decisão que nem sempre são fáceis.
Então é bacana você ver isso se transformando aí ao longo dos projetos. Tem alguns projetos que você consegue ter mais fala para isso, espaço para isso, tem alguns projetos que nem tanto. E ok, e você vai trabalhando isso aí ao longo do tempo. O que a gente sabe, até ao longo desses poucos anos que eu trabalho com isso, que conforme você vai dando resultados, com as suas entregas, com uma forma como você está trabalhando, você consegue ter mais abertura em outros projetos que vão tendo, e você vai conseguindo estar tendo mais espaço para trabalhar e estar agregando valor. Então só existe uma forma de a gente estar mostrando realmente ganhar espaço, mostrando o resultado. Não adianta ficar debatendo muito não, tem que mostrar resultado. Eh Comenta com a gente, Mônica, fiquei curiosa para ouvir um pouco da sua experiência em algum projeto que você atuou, que teve uma complexidade no nível de fusão de empresas, né, onde ali tem culturas organizacionais distintas, uma capilaridade, né, um alcance de mercado distinto, às vezes são concorrentes se fundindo. Você tem um caso desse para comentar com a gente? Tem, não dá para ficar citando muitos nomes, mas, sempre tem. Sim. Essas fusões, elas são constantes, até o nosso mercado tem trabalhado muito assim, o mercado brasileiro trabalhado muito assim, grandes fusões. E nessas fusões você fatalmente vai ter desde alterações do tipo nas comunicações, se eu vou chamar de funcionário, se eu vou chamar de colaborador, se eu vou chamar de força de trabalho, então você tem que unir essas nomenclaturas para que você tenha uma única fala, um único discurso, assim como você vai dizer assim: "Ok, quem é que vai ficar nessa cadeira de gestor agora que eu só tenho uma cadeira para 3 gerentes?". Isso tem que ser definido também. Além dos processos de RH que vão mudar, porque agora eu tenho 3 folhas, vai se fundir numa só, agora eu tenho 3 processos que são feitos de compras, agora eu vou ter apenas um único processo de compra, quem é que vai centralizar, quem é que fica, quem é que sai. A questão é que a gente Uhum. também sempre entende nesses processos que tem alguns locais, algumas áreas subdimensionadas e outras superdimensionadas. A gente consegue estar vendo isso num processo um trabalho robusto. Então você pode estar indicando: "Olha, essa Hum. pessoa aqui, que em tese, né, tem a possibilidade de repente não ficar, mas ela trabalhou tanto nesse projeto, ela atuou tanto nesse novo desenho de processo, poxa, vamos aproveitar ela aqui nesse novo departamento que a gente vai precisar estar alocando novas pessoas aqui que têm essa expertise". Então se você está passando por esse processo de transformação, engaje-se nele, a sua probabilidade de ficar ela é muito maior. Eh, mas, voltando à questão em si, quando a gente Uhum. olha todos esses processos, essas redefinições, a gente sempre vai mapear esses impactos. E a gente sempre vai ver como que funciona agora e como é que vai ficar definido que vai passar a funcionar daqui para frente. E quando essa definição ela é fechada, ok, então para essa empresa que tinha esse as-is, qual vai ser o impacto para ela? E para essa outra empresa, Hum. qual vai ser o impacto para essa pessoa? Então eu vou fazer essas segmentações, não só de de daquilo que eu tenho que comunicar, mas aquilo que eu tenho que treinar. Eu tenho grupos diferentes, eu tenho uma grade de capacitação, não só de hard skill, mas também de soft skills, de acordo com a minha necessidade para aquele projeto, para aquela pessoa. Então eu vou estar Uhum. agrupando isso para poder estar começando esse processo. Mas de novo, são frentes diferentes, né. Eu vou ter que treinar processo, eu vou ter que treinar sistema, eu vou ter que ver quem é que fica, quem é que sai, mas isso vai acontecendo tudo ao longo daquele projeto. Você não chega e fala assim: "Ah, agora começou o projeto, vou mandar a maior galera embora". Quem começa a fazer isso logo num projeto é aquela empresa que não teve um mínimo de orientação num processo de Hum. transformação, porque as pessoas já ficam com medo. E quando as pessoas ficam com medo, aquelas que você até que fique, ela vai começar a estar buscando novas recolocações no mercado. Existe todo um cuidado, toda uma comunicação que tem que ser feita, mas não é sincericídio, não é contar tudo, porque realmente não dá para contar tudo, porque tem muitas definições Não. que vão acontecendo realmente ao longo do tempo. Mas é aquilo que eu posso estar contando, mesmo que seja: "Olha, isso aqui
está em definição, isso aqui não vai acontecer agora, ainda falta ainda algumas questões a serem definidas, mas oportunamente a gente vai estar falando sobre esse assunto. Botar algumas vezes alguns elefantes também na sala, sabe, Uhum. de conversas difíceis, isso tem que acontecer, porque por mais que você diga que não pode falar naquele momento, só a pessoa, tipo, não se esquivar, não mandar aquele famoso "veja bem", as pessoas elas minimamente estão comprometidas, elas confiam que você vai estar falando aquilo naquele momento que for realmente adequado. Os processos de transformação, assim como as crises, né, porque a gente conversando aqui, eu não consigo dissociar esse processo de transformação com um leve olhar de uma iminente crise. E por que eu Sim, falo isso? Porque, né, porque você vai fazer uma transformação. Vai ter gente que vai sair espontaneamente? Vai ter gente que vai ficar e vai abraçar o projeto? Vai. Alguns esqueletos vão sair do armário, então aquele líder que você acredita nele, que, né, ele aparenta ser firme, sólido, esse aguenta, é o primeiro que sai. Aquele um que nem é líder, é o que desponta como líder. Aquela liderança que você conta com o apoio dela, que você acha que vai, ser o norte desse processo, muitas vezes falha. Então é aonde você vê as potenciais crises que acontecem dentro da empresa que podem ser e sair para o mercado, porque tudo que começa dentro da empresa, se você não trata direito, ela acaba explodindo fora. Como? Atendimento ao cliente cai, né, compromete-se, né, porque a gente, de uma certa maneira, tem um comprometimento. O produto ou a entrega de um serviço pode ficar comprometida durante esse processo, né. A fica. comunicação com os fornecedores, com os stakeholders, mas já aproveitando que somos comunicadoras, eu falo público-alvo, porque nem todo mundo sabe o que é stakeholder, mas todas aquelas, pessoas ou empresas que de forma direta ou indireta estão relacionadas à empresa, fazem negócios, ou têm alguma maneira de se relacionar com a empresa, é o stakeholder ou público-alvo. Então todos estão envolvidos numa iminente crise, e ali a gestão da mudança nada mais é do que uma contenção de crise também. É uma, E vamos é, dizer assim, é uma prevenção, né. Uai, esse é sim, é né. sim. Às vezes é a crise que você prevê e às vezes tem aquela crise: "Ih, caramba, preciso tratar isso agora". Surpresa, porque acontece, né, às vezes a pessoa às vezes alguma direção dá alguma declaração que não era para falar e aí já, bum, já dá um problema e você tem que conter aquela crise. Eh, Às vezes até É. mesmo projeto, porque assim, gestão de mudança, ela trata a transformação das pessoas durante o processo aí realmente da mudança que vai acontecer, da transformação que vai acontecer. É, Mas a gente não faz com que o produto que vai ser entregue seja perfeito. A gente não tem essa mágica, a gente não faz essa mágica. Às vezes, é. realmente, entra alguma coisa errada, que não funcionou bem, que a gente tem que conter ali ao longo do no pós, né, no pós-implementação. E aí sim tem toda uma gestão de crise que tem que realmente acontecer. Quando a gente fala muito de planejar isso, né, de fazer uma Hum, pré-implementação consistente, hum. de comunicar bem, de treinar bem, de estar gerindo ali, as resistências, mitigando os riscos, os impactos. No entanto, a gente não pode esquecer do reforço, da sustentação, que depois que realmente a implementação acontece, aquela mudança vira a chave, eu não posso virar as costas e ir embora. É o momento que as pessoas mais precisam de você. É o momento que elas têm dúvidas de verdade, porque só tem dúvida aquela pessoa que estuda, aquela pessoa que tem É, formação. Então, a partir do momento que ela tem que passar a trabalhar com aquele novo processo, com aquela nova solução, é que realmente a gente vai tá segurando na mão, tá dando todo um suporte, mas um suporte que fale a língua deles, porque não é só aí vamos lá, né, não é só você falar o que o sistema faz. Você conhece aquele negócio? Você conhece a importância daquele processo para aquela área? O que que isso vai desencadear de resultado para a empresa se aquele processo não for bem feito? Não é só você entender do processo de mudança, porque até para você fazer impacto, você tem que falar a língua deles.
Você tem que conhecer um negócio, porque senão que impacto que eu estou tratando, se eu não conheço o negócio que eu tô trabalhando? Pra mim esse é um dos erros mais crassos que eu vejo em comunicação, gestão de mudança, é você se ater muito à sua disciplina, mas você não buscar tempo, não buscar informações sobre aquele negócio que você está realizando todo o seu trabalho, todo o seu projeto. Por mais que seja um projeto menor, você não faça parte ali daquela empresa, você tem que conhecer aquele negócio. Por que aquele negócio é importante? Aquela velha história do Simon Sinek, começar pelo porquê. Por que que eu estou aqui? É, Por que que essa transformação está acontecendo? Se eu não busco saber isso, se eu não busco comunicar isso inicialmente, aquela história do pensamento, você falou isso, né, até pouco tempo, começou, tive uma ruptura, mas ninguém sabia o porquê. é. Qual o porquê? Porque por mais que você discorde daquele porquê, você sabe. As pessoas não têm que gostar da mudança. As pessoas têm que saber por que que aquela mudança está acontecendo e o que que aquilo vai desdobrar na vida dela. Porque as transformações elas É. vão acontecer de qualquer maneira, são decisões de negócio que estão muito fora daquilo que a gente pode ou não aceitar. Você pode até optar num dado momento: "Ok, isso aqui não é para mim", e está tudo certo. Mas não entender o porquê isso é muito sofrido. Você não precisa trabalhar, as pessoas dessa forma. Quando a gente fala assim: "Ah, mas isso é muito sentimentalismo", não é não. A gente está falando isso realmente Não, da porque jornada daquela pessoa. Você está falando até do branding, né, daquele employer branding. Eu quero que é, aquele cara fique. Então é importante que é. isso seja visto, que ele seja cuidado, para que ele também cuide da empresa. Não, e assim, você só vai conectar, o colaborador, ou funcionário, ou a força de trabalho. Gente, as pessoas discutem isso, mas para ser Discutem. sincera, assim, isso faz muito parte da cultura da empresa. Tem gente que chama de funcionário, força de trabalho, enfim, a nossa gente, nossas pessoas, é muito parte da cultura da empresa. Agora, você só vai conseguir fazer com que as pessoas se engajem ou se comprometam num processo de mudança, se elas estão por dentro das coisas, se elas entendem. O que a Mônica quer dizer, traduzindo, tem que ter uma conexão. Quando a pessoa entende por que está mudando, não é que você está dando explicação demais, não, a empresa resolveu mudar e você tem que aceitar. É que nem fórmula de matemática. Quando você entende por que o x multiplicado pelo y dá 5 e está na cara que não é esse número, mas eu não sei de onde saiu esse 5. Quando você entende de onde ele saiu, é muito mais fácil a pessoa aderir e colaborar. Ou ela mesma dizer: "Não, eu não consigo. Eu não tenho estrutura emocional, eu não tenho conhecimento, eu quero me desenvolver ou eu quero sair". As empresas precisam desromantizar certas coisas. Conectar-se não é um romantismo, né, "Ai, a empresa tem que ser uma mãe", não é nada disso, Hum. mas a empresa é feita de pessoas, e pessoas, se conectam a pessoas. Ninguém vai trabalhar e simplesmente senta-se à mesa, liga o computador, começa a fazer e não olha para o lado e fala: "Vamos tomar um café? Ah, vamos conversar? Como é que foi seu final de semana?". Gente, nós trabalhamos e nós convivemos entre pessoas. Não existe isso de não interagir. E a empresa precisa dessa interação lá dentro também. Quando a gente está no atendimento ao cliente, a gente só se conecta, o cliente só se conecta com a marca por causa dessa interatividade. Então, esse colaborador, se ele tiver desvalorizado, se ele não souber a cultura da empresa, ou se ele não aceitar, se ele não entender, isso vai se refletir lá no atendimento ao cliente. Isso vai se Vai. refletir, por exemplo, em processos equivocados. Vamos atender o cliente assim, assim, assado, porque a empresa ou aquele colaborador entende que tem que ser assim, quando na verdade o olhar é o contrário. Como é que o cliente gosta de ser atendido? Quais são as dores do cliente? E vem trazendo os processos, os processos de transformação, de processo, de cultura organizacional, eles dizem muito respeito a pessoas. Apesar de o resultado ser o para o negócio, o resultado é pro negócio, é orientado ao negócio. Ter mais faturamento, melhorar o posicionamento de uma empresa, né, expandir essa empresa por uma determinada região,
mas sem que as pessoas recebam um tratamento adequado, estejam informadas, para que elas entendam todo o processo, que elas participem, não adianta. É, e a participação, ela se reflete de aí vem os nossos indicadores, né, se as pessoas vão ou não aos treinamentos, se elas estão participando ou não das reuniões, não é só você mandar comunicações. Qual a melhor forma delas receberem essas comunicações? E nunca deixar de ter também uma relação dialógica. A gente tem que promover espaços para que as pessoas perguntem, para que as pessoas falem, que ela tenha esse espaço para poder perguntar. Porque fica muito aquela coisa de informar, né, é muito fácil a gente chegar, sair fazendo um monte de comunicação, sair informando, mas quais são os espaços que você tem para deixar as pessoas perguntarem sobre o projeto, sobre essas pequenas dúvidas de go live, e não estão errados, eles têm que perguntar, isso faz parte até mesmo do desenvolvimento que eles podem saborear durante o processo da transformação, que a transformação ela traz muito conhecimento também, traz muita dor de cabeça, porque a gente desarruma a casa, quando a gente chega, né, É. todo projeto vai, desarruma a casa para depois arrumar, mas isso traz muito conhecimento também. Você trouxe um ponto para falar da aceitação das pessoas. Tem uma pesquisa da ProSci, que é uma grande entidade, uma grande pesquisadora de gestão de mudança mundial, que fala que 10% das pessoas é que aceitam de imediato uma transformação, 20% com pouco conhecimento, 40% só com muito convencimento e 30% só depois que a transformação aconteceu. Se você pensar aí, eu tenho 70% desse público que eu preciso trabalhar muito, porque senão, se eu não trabalhar esse povo durante o processo, eu posso colapsar toda uma operação. E aí, o Sim, resultado de negócio, que você até, muito bem colocou, quem traz o resultado de negócio são as pessoas. Esse resultado vai cair se eu não trabalhar todo esse público durante o meu processo, durante um projeto estruturado de transformação. Por isso, quando a gente fala assim: "Ah, não importa se vai ficar na comunicação, se vai ficar no RH, esse processo estruturado, ou com consultor de gestão de mudanças, o importante é que seja um planejamento estruturado, com uma estratégia fechada, colocando cada um com as suas funções dentro desse projeto e está ali organizando, orquestrando junto com o gerente de projeto, para que aí sim isso consiga ser mais suave, não vai deixar de ter problemas, não vai deixar de ter impacto, não vai deixar de ter resistência, porque isso tudo vai acontecer, faz parte, aceita, não tem jeito, mas quando você tem um olhar realmente organizado para isso, você consegue se precaver e evitar que você tenha resultados, complicados lá na frente e melhor ainda, né, você consegue trazer realmente o retorno do investimento, que é o objetivo de qualquer projeto que a gente faça ao longo das entregas. é, eu trouxe um pouco para o lado da comunicação, de reputação, de prevenção de crise, porque os processos transformacionais, né, apesar de, para fora, da empresa para fora, o que aparece para o público às vezes é um rebranding, novos produtos, eh, uma expansão da empresa, ou então uma fusão propriamente dita, né, 2 marcas, 3 marcas que se unem. Dentro da empresa, a coisa o furacão é muito maior. E o potencial de crise é também muito maior, né, porque, você corre o risco, por exemplo, de ter que demitir muita gente, de perder sua força de trabalho por falta de entendimento, por, falta de estrutura, né, perdas financeiras, né, porque aí, quando não há um entendimento do processo transformacional, as pessoas não engajam e começam a deixar de lado aquilo que é o principal na empresa, ocupar a área comercial, o atendimento ao cliente, então começa a perder. Então gera-se crises a todo momento e nenhuma empresa está livre de vivenciar uma crise, gente. Às vezes a gente pergunta: "Quais são os potenciais de crise que a sua empresa tem?". Eu já ouvi em alguns clientes: "Nenhum". Ah, esses são os piores, como eu costumo dizer, esses são os Maravilhoso. piores. É aqueles que acreditam que tá tudo perfeito, você cutuca um tiquinho, começa a aparecer.
Inclusive É, teve um que me falou que não tinha, 15 dias depois estourou uma dentro da ué, você não falou que não tinha potencial de crise? Olha aí uma aí, batendo na sua porta, inclusive com perda de cliente, falei assim: "Isso é o que eu chamo de crise, é isso que pois, você achou que não tinha". imagina, você implanta um sistema e aquele sistema não roda adequadamente, vamos lá, eu tenho um armazém e eu implantei um sistema novo naquele armazém. Se o meu sistema não rodar para gerar minha nota de saída, para eu poder liberar aquele caminhão com aqueles materiais, eu parei todo o meu estoque. Eu não vou É, ressuprir nada. Então já isso, tem já tem direto ali um impacto no negócio, que pode gerar ali um problema jurídico, de receber um processo, porque eu não recebi aquele material no dia acordado, naquilo que foi fechado. Se eu estou vendendo um equipamento numa loja e, de novo, aquela nota fiscal não rodou, o cliente não vai sair dali sem uma nota fiscal. Ele pode desistir da é. compra, assim: "Não, não vou comprar mais não". Ou então eu vou levar essa nota fiscal e vou processar a empresa, porque ela não deu o meu direito de consumidor de ter direito à minha nota fiscal. Então, parece: "Ah, virou um sistema, tá tudo certo, tal". Tem todo um pacote que você tem que levar em consideração em termos daquilo de reputação da marca, aquilo que realmente pode gerar um potencial de crise, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Sim, sem sombra de dúvida. Isso tudo acaba impactando muito na imagem, e eu acho que, assim, costumo sempre dizer o seguinte: não é só na imagem da empresa, é na imagem de cada colaborador, é na imagem de cada líder, da média liderança. Olha a gente batendo na média liderança, ô Coitados. pessoal sofrido, né? O cliente também, isso afeta uma cadeia, mas olhando para dentro da empresa, esse risco reputacional, uma vez que você abala, a imagem da empresa para os colaboradores, você pode perder sua força de trabalho. Porque Pode. quem é você falou de employer branding, quem quer trabalhar numa empresa que não sabe administrar processos de transformação, ou então que não sabe comunicar. Você estava falando de transparência, sim, é fundamental. Voltando um pouco para a comunicação, né, aí, nem sempre, gente, comunicação tem a ver com comunicado. As pessoas acham que muitas vezes, o departamento de comunicação está ali para fazer flyer, para fazer e-mailzinho bonitinho, posts comemorativos, a gerenciar rede social. Gente, não é assim. Em processos de transformação como o que a Mônica atua, a área de comunicação vem muito tratando da parte reputacional. É um reforço, ela fica de olho naquilo tudo que pode desmoronar, desmontar a imagem da empresa, dos seus líderes, de todos os envolvidos, dentro e fora da empresa. E Sim, nesse processo, gente, não entra comunicadinho escrito. Pra quem está nos vendo, né, que é um profissional que faz parte do ecossistema da empresa, você mesmo vai dizer: "Poxa, mas eu não precisava ter recebido um e-mail, numa reunião isso seria melhor dito". Ou então: "Olha, às vezes, recebi essa mensagem através de um vídeo, foi muito melhor do que receber por escrito". "Ih, nem vi por escrito, nem vi". Então, para quem é empresário, para quem é líder, nem sempre por escrito é a melhor forma, a melhor saída de você comunicar determinada situação. A gente precisa parar de pensar a comunicação como comunicados escritos. A gente precisa sair dessa caixinha, porque do mesmo jeito que você mexe na cultura da empresa, você no processo de transformação, você mexe com várias coisas, não significa que tem que ser tudo por escrito. Às vezes as mensagens, o melhor formato, a melhor linguagem, extrapola a parte escrita, extrapola o convencional, justamente para poder conectar pessoas, para você trazer pessoas comprometidas. e não precisa ser grande, né. Você pode, às vezes, aproveitar uma agenda que já existe, coloca o líder para falar uns 5 minutinhos, mas essa presença, esse olho no olho que gera confiança, é que vai fazer a pessoa pensar se ela vai ou não se ajustar naquele comportamento. Que essa comunicação de gestão de mudança, ela tem muito a ver que comportamento que eu vou esperar deles daqui para frente. E isso é uma jornada.
As pessoas não mudam o comportamento assim da noite para o dia. É, Elas precisam de ter um processo de incubação, de entendimento, aquela história do pensamento, sentimento, comportamento e hábitos. Eu preciso estar trabalhando isso ao longo de toda a jornada dele. Isso eu tenho que respeitar, até porque cada pessoa tem o seu tempo. Então, não é a mudança da Andreia que vai fazer a mudança daquela empresa acontecer, é a mudança da Andreia, da Mônica, do João, da Maria, do José. Então, é a transformação de cada um deles que faz a transformação organizacional acontecer e fazer com que isso seja refletido tanto para os seus clientes, quanto os seus fornecedores, seus parceiros de negócio, já falando aí de mercado. Porque dentro a casa tem que estar arrumada para tudo isso estar refletido lá fora. Por isso quando eu é. falo muito dessa questão interna, dessas culturas, subculturas, do respeito ali aos seus pequenos feudos, né, vamos dizer assim, mas com essas conexões sendo apropriadamente essas conexões sendo feitas entre todas as áreas, é que você consegue estar tendo a robustez suficiente para passar por um projeto dessa magnitude, porque não é fácil. E aí você vai ver as complexidades, tudo isso ao longo, né. Se eu tenho, públicos mais difíceis, eu tenho que trabalhar uma estratégia diferente para esse público mais difícil, tem que trabalhar as Sim, conexões naquilo que elas confiam em termos de conexão. Eu vou criar aquelas ilhas ali. Se eu tenho um projeto com uma complexidade menor, eu vou trabalhar só com influenciador. Se eu tenho um projeto que eu realmente tenho uma complexidade média, eu vou trabalhar um outro tipo de engajamento, um engajamento mais de rede. Então isso conforme você vai buscando essas informações, você consegue trazer estratégias de engajamento, que é que vai trazer essa conexão para que eu possa trazer essas pessoas para o meu jogo, para o meu lado. Então, porque as pessoas têm que exato. confiar no processo. Não é a Mônica de gestão de mudança que vai fazer, aquela pessoa vir e trabalhar naquele novo processo. São os pares deles, eles confiando ali se eu conseguir esses influenciadores dos pares, eu consigo trazer e engajar mais pessoas. Entender isso ao longo, a comunicação ela tem um papel fundamental, ela fica do início ao fim do projeto, mesmo quando o treinamento acaba, a comunicação fica até o final, justamente para saber quem que eu preciso estar engajando, estar trazendo aí ao longo. É, Lembra-se desses números, eu tenho 30% que só depois que a transformação aconteceu. Será que ele tem ali pessoas do círculo social deles que vai dar o reforço social que ele precisa para estar se adequando àquele novo processo? Eu estou atenta a isso? Não estou? A comunicação precisa estar atento a isso. Por mais que não lidere diretamente o processo, aquele projeto de transformação, mas ele tem que ser uma parte atuante para que realmente isso venha acontecer com esse olhar de gerir essa mudança. Não adianta, a mudança vai acontecer, vai, você querendo ou não, mas ela pode ser gerida ou não gerida. é isso aí. Mônica, a gente está caminhando para o final do nosso programa, é uma pena, porque tudo que a gente começa a engajar, assim, no assunto, a gente acaba perdendo um pouquinho do tempo, né, não falando tudo, mas já fica o convite para você voltar. Mas eu queria ver com você o seguinte, para quem está nos assistindo, líderes, né, que tenham, assim, que não tenham esse suporte, que dica que a gente pode deixar para eles, se eles estiverem pensando ou se eles estiverem passando por um momento de transformação na empresa, e isso eu falo não é de fusão, empresas menores, de porte menor, em que a transformação talvez seja a formalização da sua cultura organizacional. Vamos dar dicas para que eles possam atravessar esse momento de uma maneira menos ruim, menos amarga? Menos traumática. É isso aí. Comece encontrando pessoas que consigam estar te apoiando nesse processo, que tenham uma visão, parecida com a visão de futuro que você deseja para sua empresa. Explique para eles o porquê que essa transformação precisa acontecer, o porquê que ela é importante, não só para a empresa, mas para você também. Pergunta o que que eles acham, se faz o que que faz sentido para eles durante esse processo. Traga aliados para a sua transformação, porque você não vai conseguir fazer isso sozinho, ninguém consegue fazer isso sozinho. Pergunte para eles que dúvidas ele acredita que o time deles possa vir a ter ao longo desse processo.
trabalhe que essa rede junto com eles, não adianta você só achar que a fala do dono vai fazer a diferença, porque ela tem peso, mas ela não vai fazer a diferença todos os dias, porque você não vai ter tempo de fazer isso tudo. Invista em treinamento, não só para o time que vai estar lá na ponta fazendo novo processo, mas principalmente para o seu líder imediato que vai estar ali fazendo todo essa coisa do dia a dia acontecer para que ele consiga fazer isso e te dar todo o suporte necessário, não só em termos de soft skill, mas também o que que ele tem que saber de gestão de mudança. Por mais que você não consiga ter uma consultoria, contrata uma consultoria que consiga dar esse treinamento para ali em loco, voltado para o seu negócio, para que eles consigam ter aí toda essa musculatura que você precisa para que eles consigam estar apoiando nesse processo junto com você. Então é importante estar olhando isso de novo de uma forma estruturada, olhando para as pessoas, sem desassociar do seu negócio, e aí sim ter todo o sucesso, os resultados que se almeja. Pois eu reforço aqui dizendo o seguinte, minha gente, nunca se esqueçam que todos os processos que a gente passa dentro da empresa, eles estão muito relacionados àquilo que a Mônica falou, né, ao objetivo de negócio, mas isso também é a cultura da empresa. Ela não é uma coisa parada, ela é uma coisa dinâmica, ela pode ter um começo e vai se transformando ao longo do tempo e está tudo bem. E nesse esse processo de transformação, essa cultura vai mudar e vai ter gente que não vai gostar e que não vai ficar, e também está tudo bem. O mais importante é que nesses processos, o que se observe é que vem tudo para um reforço da empresa, da imagem da empresa, da atuação, do posicionamento da empresa. Que isso tudo vai transformar, vai evoluir, vai levar ela para um próximo patamar e vai junto à marca, aquilo que ela acredita, os comportamentos desejáveis, aquela rotina que leva a entregar um resultado para o cliente, atender bem o cliente e atender também bem ao cliente interno. Porque não é só quem está fora da empresa que merece o nosso carinho, a nossa atenção, o nosso estudo diário de como atender melhor. É dentro da empresa que começa a se atender bem, né. Então passar por um processo que é traumático, não comunicar bem, não ter transparência, não ter, uma motivação, não tá bem explicado isso para que haja entendimento e a decisão das pessoas, é comprometer também a sua marca. É dizer para as pessoas o seguinte: "O pouco cuidado que eu tenho com a minha marca, eu falo de qualquer jeito, eu deixo sem falar mesmo, que não tem problema e eu vou só impor". Isso também diz muito a respeito da sua marca, da sua reputação, do seu negócio, né. Então, assim, pense por esse lado também, que tem a ver com o seu posicionamento e com a sua reputação, Sempre. não é? Sim, e não se esqueçam de celebrar quando acabar, porque acaba, É. celebre, que estabelecendo uma cultura de mudança, porque uma mudança de cultura, começa estabelecendo sobre aquilo que eu sempre vou estar mudando ao longo do tempo, porque isso não tem a ver com o que eu quero estar mudando, mas tem a ver até mesmo com a perenidade do negócio. Então mudar faz parte, porque mudar é evoluir. Então, essa jornada ela tem que fazer parte do dia a dia da empresa, tem que ser uma constante. Então trabalhar a cultura de mudança dentro da empresa, as pessoas não vão ser surpreendidas porque a mudança aconteceu, elas já esperam que vai acontecer. Então, isso deixa as coisas um pouco mais suaves e um pouco mais: "Ok, vamos nessa, está na hora da gente estar olhando para dentro de casa de novo e ajustando para a gente estar melhorando constantemente", melhoria contínua. Mônica, foi uma grande satisfação ter você por aqui. Esse nosso bate-papo foi muito bacana, muito agradável, trouxe bastante conhecimento. Para vocês que têm interesse, nesse assunto, a gente vai voltar a falar nele com muito mais detalhe. Sigam a Mônica no LinkedIn, eu vou colocar aqui o link dela, na nossa descrição aqui no nosso canal. Conectem, ela é uma pessoa muito aberta a conversas, provavelmente a fazer benchmarks também, então ela é uma pessoa bastante acessível, tenho certeza que vocês vão gostar de se conectar com ela,
Mais uma vez, muito obrigada, Mônica. Para vocês que ficaram com a gente até aqui, se inscreva aqui no canal, gente, vai ajudar a gente a alcançar mais pessoas. Curta também esse episódio e manda para aquele seu amigo, manda para aquelas pessoas, para o seu time, para os seus colegas de trabalho, que precisam entender um pouco mais sobre essa situação. Isso aqui é só um começo, existem livros, existem filmes, existe literatura falando sobre isso. Tenho certeza que vocês vão, esse é só um pontapé para que vocês possam desenvolver melhor os seus conhecimentos e entender um pouquinho melhor o que se passa dentro do seu mundinho corporativo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio, até o próximo Papo de Gente.